Olá! Boa noite! Graça e a paz do nosso Deus, nosso Salvador, o Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live terapêutica. Me chamo Everton Gregório, eu sou pastor da comunidade evangélica Salvando Vidas. Sou terapeuta cristão, psicanalista clínico na abordagem cristã e especialista em traumas religiosos, formado pelo Instituto FATEB. Gente, sejam bem-vindos aqui a essa live. Que prazer, que honra, que alegria é ter vocês conectados aqui, pessoal. Que alegria, é um prazer que eu tenho inenarrável poder estar aqui para servi-los, para conversar com vocês. Um assunto maravilhoso, um assunto importante, um assunto provocativo, um assunto que ele cutuca lá dentro do nosso espírito, dentro da nossa alma, dentro de cada um de nós. E nós viemos falar aqui sobre psicanálise, evangelho, fé cristã, espiritualidade. É o que a gente fala aqui no nosso perfil, nesse canal. Bom, gente, o tema que eu propus hoje para a nossa discussão é: trauma emocional é falta de fé? Trauma emocional é falta de fé? Se você tem essa curiosidade, seja bem-vindo aqui, porque é sobre isso que nós iremos tratar nessa live. É sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje. Trauma emocional é falta de fé? Será que é falta de crer em Deus? Será que é falta de espiritualidade? Será que é falta de ir para a igreja? Será, gente, que é falta da gente não jejuar? Será que é falta de ir para o monte? Será que é falta de fazer campanha? Trauma emocional é falta de fé? É falta de espiritualidade? É falta de comunhão com Deus? Bom, se você tem curiosidade de saber acerca disso, faz o seguinte agora, me siga aqui nas redes sociais, me siga aqui no Facebook, ative as notificações do meu perfil, compartilhe essa live nas tuas redes sociais e dê o joinha, dê o joinha, dê o gostei, pessoal. E comente aqui nos comentários, gente. Coloque perguntas. Eu quero ouvir você. Estou aqui para servi-los. Estou aqui para poder responder suas questões, seus questionamentos acerca de psicanálise, espiritualidade e fé. Até porque, como eu sempre digo aqui nas minhas redes sociais, psicanálise e fé cristã não são inimigas. Psicanálise, espiritualidade e fé cristã não são adversárias. A psicanálise revela o que está reprimido, recalcado dentro de você. E o evangelho, ele ressignifica, ele restaura, ele cura, ele transforma o que está dentro de você através de Cristo Jesus. Beleza, gente? Então, pessoal, é sobre isso que nós iremos falar aqui nesse canal, nesse perfil.
Beleza, gente? Então, pessoal, conto com vocês. Compartilhe essa live, mande para os seus amigos, vizinhos, familiares, colegas, conhecidos. Mande para o máximo de pessoas que vocês puderem, por gentileza. Ok, gente? Então, galera, vamos falar sobre isso hoje. Só um instantinho, deixa eu só ajustar aqui, gente. Calma aí, pessoal, deixa eu só fazer um ajuste aqui. Só um instantinho. Só um minutinho. Ao vivo é assim mesmo, gente. Ao vivo é assim mesmo. Só um minutinho. Calma aí. Só um minuto, gente. Só um minutinho. Foi. Vamos lá, gente. Já fiz os demais ajustes aqui. Agora a gente pode falar sobre esse assunto tão maravilhoso e indispensável que é falar sobre psicanálise, espiritualidade e fé cristã. Então, gente, vamos lá. O tema que eu propus aqui hoje para a gente conversar é: trauma é falta de fé? Muitas pessoas que entram em contato comigo pelas redes sociais, pelo meu site ou pelo WhatsApp, já trouxeram essas questões, essa demanda, essa dúvida se trauma emocional é falta de fé, se trauma emocional é falta de espiritualidade, se trauma emocional é fraqueza espiritual, se trauma emocional é uma punição de Deus, se trauma emocional é um castigo de Deus. Muitos pacientes que já vieram fazer terapia comigo já trouxeram esse questionamento, já me fizeram essa pergunta. Então, essa live é para nós tratarmos acerca disso, que talvez seja a sua dúvida. Talvez seja uma dúvida, uma pergunta que você tenha consigo há muito tempo. Mas até hoje, ninguém respondeu, ninguém falou com você acerca disso. Bom, quantas vezes você já ouviu ou até já pensou que trauma emocional é sinal de fraqueza espiritual? Gente, coloque aqui no chat, por gentileza, se você, em algum momento da sua vida, já pensou, já teve essa dúvida, já se questionou se o trauma emocional ele é uma fraqueza espiritual, se é uma punição de Deus. Quando você realmente, ou se você realmente confiasse em Deus, não sentiria tanta dor, não teria crises, não carregaria marcas do passado. Alguém já falou isso para você? Alguém já te questionou acerca disso? Se você realmente confiasse em Deus, se você realmente cresce em Deus, se você realmente amasse a Deus, você não sentiria dor, você não passaria por crises, você não carregaria marcas, traumas, feridas emocionais. Alguém já te questionou isso? Alguém já te fez essa interpelação? Alguém já tentou falar isso para você?
Hum? Hoje, gente, eu quero mostrar para vocês com profundidade, integrando psicanálise, espiritualidade, evangelho e fé cristã, que o trauma emocional não é falta de fé, não é falta de oração, não é falta de jejum, não é falta de monte, não é falta de campanha, não é falta de ir à igreja, não é falta de frequentar alguma comunidade religiosa. Não! Trauma emocional não é falta de fé. E eu preciso repetir isso. Trauma emocional não é falta de fé. Então, Everton, se trauma emocional não é falta de fé, o que é o trauma emocional? Trauma é uma ferida psíquica. É uma marca psíquica registrada no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, no seu inconsciente. E Deus não te culpa por estar ferido. Aliás, Deus chama você para ser restaurado, curado, liberto, transformado da ferida psíquica que você carrega, há muito tempo. E muitas pessoas, ou melhor, na maioria das vezes, estas feridas psíquicas ocorrem durante a infância. Na grande maioria das vezes. Podem ocorrer também na adolescência e podem ocorrer também na vida adulta, mas na grande maioria das vezes, a ferida psíquica ocorre durante a infância. E por que, então, pessoas carregam feridas psíquicas, Everton? Quando você, ou eu, ou qualquer pessoa, experimenta situações dolorosas, negativas, traumáticas, principalmente durante a infância, é muito provável que nasça em você, ou em mim, ou em qualquer pessoa, ferida psíquica. Repetindo, então, de uma outra maneira. Trauma é uma ferida psíquica. Feridas psíquicas se originam, nascem de experiências traumáticas, negativas e dolorosas que você vivenciou de forma precoce durante a infância, ou na adolescência, ou na vida adulta. E essa experiência negativa, traumática que você vivenciou, deixou marcas, deixou cicatrizes, deixou feridas em você, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, no seu inconsciente, na sua vida. E isto que você carrega até hoje, esta ferida psíquica, moldou seus pensamentos, moldou seus comportamentos, moldou sua mentalidade, moldou sua forma como vê as coisas, moldou a forma como você vê Deus, moldou a forma como você se relaciona consigo mesmo, nos ambientes que você frequenta. Em outras palavras, traumas que são feridas psíquicas, eles
moldam os indivíduos. Em outras palavras, traumas são algemas, correntes, prisões, grilhões invisíveis. Tem pessoas que carregam feridas psíquicas e não sabem que têm. Tem outras pessoas que carregam feridas psíquicas, sabem que elas estão reprimidas dentro de si e ignoram. Tanto aqueles que desconhecem a ferida psíquica, quanto os que conhecem a ferida psíquica que há dentro de você, tornam-se reféns, tornam-se cativos, tornam-se escravos da ferida psíquica. Por que, Everton? A psicanálise, ela diz o seguinte, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesta frase que eu vou falar para você nesse exato momento. A psicanálise, ela diz o seguinte: aquilo que não é elaborado, aquilo que não é tratado, aquilo que não é revelado em análise, tratado, elaborado, retorna ao indivíduo como sintomas. Que sintomas são esses? Vou falar alguns aqui. Ansiedade, estresse profundo, medo constante, autossabotagem, pânico, melancolia, síndrome do patinho feio, autossuficiência, rigidez extrema, dificuldade de confiar, fobia social, narcisismo, egoísmo, rancor, mágoa, ódio, soberba, altivez. Você sabia disso? Estes e diversos outros sintomas têm uma origem. Sabe qual é? O trauma, a ferida psíquica, a experiência negativa, traumática que você viveu na vida de forma precoce. E estas marcas, estas cicatrizes, deixaram marcas na sua alma, no seu espírito, em você. Estão recalcadas, estão reprimidas. E estes sintomas que eu acabei de falar, e muitos outros, é o teu inconsciente, através do teu corpo, enviando mensagens para você, falando com você, te mandando sinais, dizendo assim, ou fulana, ou fulano, ou beltrano, ou beltrana, ou ciclano, ou ciclana. Olha o que está dentro de você reprimido. Olha o que está dentro de você recalcado. Olha o que está dentro de você sublimado. Olha o que há dentro de você. Isto tem
moldado, influenciado a tua vida, no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento profissional, no seu desenvolvimento relacional, no seu casamento, na sua empresa, nos seus negócios, nos seus planos, nos seus estudos, na sua vida. Você sabia disso? O trauma, gente, não nasce da incredulidade. O trauma não nasce da falta de fé. O trauma não nasce porque você não jejuou. O trauma não nasce porque você não subiu ao monte. O trauma não nasce porque você não frequenta comunidades religiosas. O trauma não nasce porque você não ora. O trauma não nasce porque você não lê a Bíblia. O trauma não nasce porque você é pobre, ou porque você é rico, ou porque você é bonito, ou porque você é feia. Não! Não, 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 não. O trauma nasce de experiências que ultrapassaram a capacidade emocional da pessoa a lidar com elas. A fé, o jejum, a oração, ler a Bíblia, ir à igreja, ir a alguma comunidade religiosa, crer em Deus, amar a Deus, ser útil nas atividades da comunidade religiosa que você frequenta, não impede o trauma. Não aniquila o trauma. Não. A fé não impede o trauma. A fé, ela oferece o caminho. Ela aponta o caminho, ela aponta a direção para que a ferida emocional que você carrega dentro de si, que marcou a sua vida, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, seja ressignificado. Mas só é possível ressignificação, transformação, libertação, cura, se você elaborar, se você tratar em análise, se você buscar acompanhamento terapêutico, se você olhar para dentro de si com ajuda terapêutica, com acompanhamento terapêutico, com método terapêutico, para que você consiga se confrontar, olhar para dentro de si, ver o que está quebrado, o que está rachado, o que está reprimido, o que está recalcado, saber o que há dentro de você, o que deixou marcas, cicatrizes na sua vida, e a partir disso, com ajuda terapêutica, com aconselhamento terapêutico, com acompanhamento terapêutico de um profissional qualificado, você ressignificar isso. Isso é o caminho para a sua restauração, libertação e cura. O que é o trauma na psicanálise? Pessoal, coloca aqui no chat se você está gostando da live, gente. Coloque aqui no chat, galera, se você está gostando da live. Eu quero ouvir você. Quero te escutar, quero te ouvir. A sua participação, ela é fundamental. Coloque aqui no chat, gente. Você está gostando? Está fazendo sentido para você esse conteúdo?
Faz sentido, gente, para você? O que eu estou falando aqui faz sentido? Você se identifica com esse conteúdo? Se fizer sentido para você, se esse conteúdo que eu estou trabalhando aqui, gente, nessa live, tá te ajudando, gente, coloque aqui no chat, por favor. Eu quero te escutar, eu quero te ouvir. Beleza, gente? Vou continuar, hein? Vamos continuar aqui. Esta live é para nós respondermos a seguinte pergunta provocativa que eu coloquei como título desse bate-papo aqui. Trauma é falta de fé? É falta de espiritualidade? É falta de Deus? A resposta é não. Não, não, não. Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. O que é trauma na psicanálise? O que é trauma na psicanálise? O trauma é um excesso. O trauma é um excesso. O trauma é um acontecimento, uma experiência que o psiquismo, que a sua estrutura do seu consciente e o inconsciente, a sua estrutura psíquica, não conseguiu simbolizar, não conseguiu processar, não conseguiu transformar em narrativa, não conseguiu lidar. Ele fica congelado como um fragmento emocional preso no tempo. É como se fosse uma descarga elétrica. Isso é o trauma. E trauma não é frescura, gente. Trauma não é balela. Trauma não é frescura. Trauma não é algo irrelevante. Não. Trauma não é drama. Trauma não é escolha. Trauma é uma marca psíquica. Trauma é uma ferida psíquica que vai deixar em você, em mim, em qualquer pessoa, marcas indeléveis. Você sabia disso? Você sabia que trauma não depende de fé? Depende de impacto. Olha o que eu estou falando para você. Trauma não depende de fé. Depende de impacto. Você sabia disso? Faz sentido para você? Faz sentido para você isso aqui, gente? O que eu estou falando faz sentido para você? Trauma não depende de fé. Depende de impacto. Uma pessoa pode ser profundamente espiritual, religiosa, cheia de fé, vai para a igreja, faz campanha, sobe monte, desce monte, jejua, ora, lê a Bíblia. Ou seja, um evangélico, um crente, um cristão assíduo, valoroso, uma cristã assídua, destemida, valorosa, ávida. E ainda assim, carregar consigo traumas, carregar consigo feridas emocionais, carregar consigo raízes emocionais, por ter vivido em alguma fase da vida, na infância, na adolescência ou na vida adulta, uma experiência traumática, negativa, dolorosa.
abuso emocional, negligência, violência, rejeição, humilhação, manipulação religiosa, crítica constante, traição, abandono. Agressões físicas, agressões psicológicas. A fé não impede que o corpo registre a dor. Crer em Deus, acreditar em Deus, amar a Deus, não impede que o corpo que você e eu temos, registre a dor ocasionada pela ferida emocional. O inconsciente, ele não faz a pergunta assim: você acredita em Deus? O inconsciente não faz essa pergunta: você ama a Deus? O inconsciente não faz essa pergunta: você é religioso? O inconsciente não faz essa pergunta: você é evangélico? Você é cristão? Você é bonito? Você é feio? Você é rico? Você é pobre? O inconsciente não faz essa pergunta, gente. Ele apenas registra. O inconsciente apenas recalca. O inconsciente apenas reprime. Você sabia disso? Faz sentido, gente? O que eu estou falando aqui, pessoal, faz sentido? O que eu estou conversando aqui com vocês faz sentido, gente? Você se identifica com o que eu estou conversando aqui? Esse conteúdo faz sentido para você? Trauma emocional não é pecado, é ferida psíquica. Eu vou repetir. Isso precisa ficar muito claro no seu pensamento. Trauma não é pecado, é ferida. É machucado, é uma cicatriz, é uma dor, é um buraco que está dentro de si, que está dentro de ti. Trauma não é pecado, é ferida. Eu preciso que isso fique claro dentro de si, dentro de você. Que isso fique nítido, claro no seu psiquismo. Trauma não é pecado, é ferida. A psicanálise, ela entende que o trauma cria sintomas. Lembra que eu falei no início aqui da nossa live? A psicanálise, declara, afirma, aquilo que não é elaborado, retorna como sintoma. Aquilo que não é elaborado retorna como sintomas. O que são sintomas emocionais? São mensagens, são recados que o seu psiquismo, que a sua alma, que o seu corpo, que o seu espírito, que o seu inconsciente está mandando para você. Está de uma forma clara e ao mesmo tempo subjetiva, te mandando um recado. Olha, você precisa olhar isso aqui. Você precisa tratar isso aqui. Você precisa dar atenção para isso aqui. Porque o corpo fala o que a alma não consegue dizer. Você sabia disso? Você sabia disso? O corpo fala o que a alma não consegue dizer. O corpo, ele revela o que há na tua alma. O corpo revela o que há no teu espírito. O corpo revela o que há reprimido dentro do teu inconsciente. Mesmo que você desconheça
tudo que eu estou trabalhando aqui na live, mesmo que você também conheça. Porque conhecer não elimina a ferida emocional. E o desconhecer não elimina a ferida emocional. Sintomas emocionais são mensagens. O corpo fala o que a alma não consegue falar. E aí, gente, tá gostando da live, pessoal? Tá gostando da live? Faz sentido para você? O que eu estou conversando aqui com você, gente, faz sentido isso aqui? Esse conteúdo, de alguma maneira, está te ajudando? Está te despertando? Está fazendo você refletir, pensar, se questionar, olhar para dentro de si? Esse é o objetivo, gente, dessa live. Então, a psicanálise entende que o trauma cria sintomas. Quais sintomas são esses, Weber? Eu vou falar alguns aqui, como já disse alguns minutos anteriormente. Ansiedade, medo, culpa, hipervigilância, congelamento emocional, narcisismo, falsa religiosidade, falso self, tendência emocional, tendências antissociais, agressividade, hipersensibilidade. Já viu pessoas com hipersensibilidade? Tudo que você fala, a pessoa se dói. Tudo, qualquer coisa que você fala, a pessoa se dói. E quando você também não fala, a pessoa se acha, ela também se dói também. Já viu pessoas que acham que ela é a culpada por toda a desgraça do mundo? Tem gente que acha que ela mesma é o problema da família, o problema do casamento. Que ela é o problema de tudo. O que são isso, gente? Pensamentos intrusivos. Pensamentos negativos, pensamentos obsessivos. Pensamentos de suicídio. Autossabotagem, complexo de inferioridade, complexo de superioridade, que é o egoísmo, o egocentrismo, a altivez, a soberba. São sintomas. E muitos outros, os quais eu não falei aqui, que são sintomas. O que são esses sintomas, gente? Sinais, mensagens da ferida emocional. Só que nenhum desses sintomas é sinal de falta de fé. Nenhum desses sintomas é sinal de falta de amor a Deus. Não. Nenhum desses sintomas é sinal de falta de que você não crê em Deus, que você não acredita, que você não tem espiritualidade, gente. Não é isso. São respostas humanas a dores reais. Faz parte da vida. O Evangelho, olha como que a psicanálise, a espiritualidade, o Evangelho e a fé cristã se integram, se comunicam, dialogam. O Evangelho diz o seguinte: palavras de Jesus, nesse mundo você terá aflições. Nesse mundo você irá vivenciar experiências negativas, dolorosas e traumáticas na vida. Todas as pessoas, em algum momento da vida, ou criança, ou adolescente, ou adulto,
vivenciará experiências traumáticas, negativas, dolorosas na vida. Todo mundo vai. O adulto, a criança, o adolescente, o jovem, o idoso, o rico, o pobre, o branco, o negro, quem vive no palácio, quem vive na comunidade, quem é alfabetizado, quem não é alfabetizado. Quem é religioso, quem não é religioso. Assim como o sol nasce para todo mundo, assim como a lua também se põe para todo mundo, assim como a chuva cai sobre a casa de todo mundo, assim também todo mundo está sujeito a vivenciar experiências traumáticas, negativas e dolorosas na vida. Isto é uma das verdades mais dolorosas que você pode escutar na sua vida. Não estamos livres de passar por situações traumáticas. Ah, mas eu creio em Deus, então eu não vou passar. Se alguém disse isso para você, sinto muito, mas mentiram para você. Ah, mas eu não acredito em Deus, então não vou passar. Se alguém disse isso, se alguém falou isso para você, eu sinto muito, mas mentiram para você. O trauma indifere se você crê ou não. Se você é religioso ou não. Se você é rico ou pobre. O trauma são experiências, acontecimentos que o psiquismo, seu, meu, de qualquer pessoa, não conseguiu simbolizar, não conseguiu processar, não conseguiu transformar em narrativa, não conseguiu elaborar. Então, o psiquismo fica congelado, como um fragmento emocional preso no tempo. E estes sintomas emocionais, que eu disse que são mensagens, eles se comunicam com a gente. Porque isso também é revelado no nosso corpo. Dizendo assim, fulano, olha o que está dentro de você. Você precisa cuidar, você precisa tratar, você precisa fazer terapia. Ah, mas eu não quero. O tempo passa. O tempo não passa. Traumas são prisões, grilhões, algemas invisíveis que moldam comportamentos, moldam pensamentos, moldam a forma como você se vê, como você enxerga as outras pessoas, moldam a tua vida em todas as áreas da tua vida. Em todos os teus relacionamentos, em todos os teus projetos pessoais, profissionais, acadêmicos. O que não é tratado retorna como sintoma. Beleza, gente? E aí, pessoal, como é que tá aí, galera? Estão gostando da live, gente? Faz sentido para você o que a gente está conversando aqui? Faz sentido, pessoal? Tá gostando da live? Como é que tá, gente? Coloca aqui no chat, por favor. Coloca aqui no chat, gente, se o que eu estou falando aqui, se o que eu estou falando aqui com você faz sentido. A Bíblia Sagrada, ela está cheia de pessoas traumatizadas. A Bíblia Sagrada não ignora, não, tá? O Evangelho não ignora. Não.
O evangelho não esconde, não. A fé cristã não esconde, não. Não. Elias teve colapso emocional. É. Ana chorava até perder as forças. Jeremias lamentava profundamente. Davi descreve sintomas de pânico e depressão nos Salmos. E sabe o que é mais interessante nisso tudo? Deus nunca disse para nenhum deles: vocês estão assim porque não têm fé. Vocês estão passando por isso porque a punição, o castigo é pecado. Deus nunca disse isso, galera. E se alguém falou isso para você, ignora. Isso é uma mentira. Deus nunca disse: vocês estão assim porque não têm fé, vocês estão assim porque não oram, vocês estão assim porque não jejua, vocês estão assim porque vocês não frequentam alguma comunidade religiosa. Jesus não espiritualiza a dor, ele acolhe. Eu vou repetir isso, porque eu quero que você guarde isso dentro de você. Jesus não espiritualiza a dor, ele acolhe. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou, sabia? Jesus se compadeceu. Jesus não diz: se vocês tivessem fé, não estariam sofrendo. Jesus nunca disse isso. Jesus valida a dor humana. Ele não espiritualiza a dor. Não. Mas Jesus valida a dor. A fé não nega o trauma. Ela ilumina o trauma. Eu vou repetir. A fé não nega o trauma. Ela ilumina o trauma. A fé não exige que você finja que não dói. Tem muita gente que finge. Sabia? Que finge. É uma máscara. Você sabia que isso é uma máscara emocional? Fingimento? É uma máscara emocional, o fingimento. Sabia? A falsidade extrema é uma máscara emocional. Essa máscara emocional revela uma ferida psíquica, revela uma ferida emocional, revela um vazio, um buraco que está dentro de você que não foi tratado. É. A fé não exige que você finja que não dói. A fé, ela te dá coragem, ousadia, intrepidez, coragem, avidez, força, para você olhar para a dor com esperança que está dentro de você. A fé não apaga a história, gente. Ela redime a dor. Faz sentido para você o que eu estou falando aqui, galera? Faz sentido para você o que nós estamos tratando aqui na nossa live? Deixa eu compartilhar com você um caso clínico, prático. Um caso clínico, prático, para você entender com mais clareza tudo o que eu estou conversando com você aqui nessa live. Uma paciente profundamente cristã, religiosa, líder de ministério, que orava, jejuava, subia monte, descia um monte, faz campanha,
líder religiosa, que pregava, que orava, que fazia visita e etc., vivia crises de pânico, crises de ansiedade, crises de depressão. Ela, essa paciente profundamente cristã, acreditava que a crise de pânico, a crise de ansiedade, o nervosismo dela, tudo isso era falta de fé. Pois é. Mas durante o processo terapêutico, psicanalítico, durante a análise, descobrimos que essa paciente profundamente cristã cresceu em um ambiente extremamente agressivo, religioso, dogmático, onde qualquer erro que ela viesse a cometer, ela era punida com violência verbal, ela apanhava com cinto, com vara. O corpo dela não estava em pecado. Ela não havia errado, pecado, transgredido a Deus. Não, o corpo dela não estava em pecado, estava em alerta. Isto é, o corpo dela estava revelando, dando sinais, mandando mensagens para ela acerca da ferida emocional que havia dentro dela, reprimida, recalcada há anos. O trauma não é espiritual, gente. Ele não é pecado. O trauma não era espiritual. Ele era humano. Nem tudo é espiritual. Nem tudo é emocional. Nem tudo é a falta de fé. Você se identificou com esse caso clínico? Isso é um caso clínico de um paciente, de uma paciente, no caso. Você se identificou com isso? Então, gente, se você sente culpa por ter traumas, respire. Respire. Se você sente culpa por ter traumas, feche os olhos, ó. Respire. Respire. Trauma não é falha espiritual. Trauma não é falta de jejum, de oração. Trauma não é falta de ler a Bíblia. Trauma é ferida. E feridas precisam de cuidado, não de julgamento. Feridas precisam de cuidado, não de crítica. Feridas precisam de cuidado, não de acusação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em que momento você confundiu dor espiritual com falta de fé? Coloque aqui no chat, por gentileza. Se você se sentir à vontade de responder essa indagação que eu proponho a você, em que momento você confundiu dor emocional com falta de fé? Que feridas você tem tentado orar para longe? Quando talvez Deus esteja te chamando para tratar. O que você precisa permitir que Deus ilumine hoje dentro de você? Hein, gente? Eu quero que você reflita nestas indagações, nestas perguntas que eu estou propondo a você, de forma sincera, honesta. Trauma não te afasta de Deus. Trauma é justamente o lugar onde Deus deseja te encontrar, te restaurar, te curar.
Se você está ferido, você não está em pecado, você está em processo. Então, pessoal, espero que você tenha gostado do nosso bate-papo, da nossa live, do conteúdo que a gente trabalhou aqui. Se essa live, se esse conteúdo, tudo que eu falei aqui, gente, se te edificou, se chamou tua atenção, se fez sentido para você, eu peço a você que compartilhe essa live nas tuas redes sociais. Compartilhe, envie para os seus amigos, vizinhos, familiares, colegas. Envie essa live para o máximo de pessoas, gente. Dê o like, ó, dê o joinha, dê o like, dê o gostei. Para que esse conteúdo seja recomendado para mais pessoas, gente. E se você chegou até agora, final aqui desse bate-papo nosso, e você fala assim, eu quero fazer terapia, eu quero tratar as dores, os traumas, as crises, as raízes emocionais, as feridas psíquicas que estão dentro de mim. Se você, no final dessa live, chegou nessa conclusão, eu deixei fixado aqui, gente, o link do meu biosite. Eu deixei fixado aqui o link do meu biosite. Tá? Tá aqui fixado. Clique no link do meu biosite e você será direcionado automaticamente para o meu site e lá você encontrará todas as demais informações acerca de como funciona terapia psicanalítica na abordagem cristã. Eu vou colocar aqui o meu biosite no chat, tá? Porque tem gente que às vezes tem um pouquinho de dificuldade de acessar. Então, ó, eu vou colocar aqui agora o meu biosite e vou fixar, gente, no chat. Ó, pessoal, acabei de colocar aí agora Ó, deixa eu ver aqui se apareceu, calma aí. Ó, gente, vê se chegou aí. Para mim aqui apareceu, gente. Ó, tá aí, galera, eu deixei fixado. Eu deixei o link do meu biosite. Então, se você quiser fazer terapia, conhecer terapia psicanalítica na perspectiva cristã, a gente integra espiritualidade, evangelho, fé e psicanálise. Porque nós cremos que o ser humano, ele é corpo, ele é alma, ele é espírito. E nós temos uma abordagem holística, respeitando a complexidade do ser humano. Beleza, gente? Então, se você quiser fazer terapia comigo, clique no biosite que eu deixei fixado aqui no nosso chat. Beleza? Bom, gente, ó, até uma próxima live. Espero que esse conteúdo possa ter te ajudado, de alguma maneira abençoado sua vida. Graça e paz, Deus abençoe. Até uma próxima live, se assim Deus permitir. Um abraço!